palma mais bonita que você puder bater ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Colossenses capítulo de número 3. Abra sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número... Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Isso, Colossenses, capítulo de número 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Você tem um celular aí? Desliga ele, então coloca no silencioso, por favor. Tá bom? Evite levantar para tomar água. Não conversa na hora da mensagem. São protocolos da casa. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Eu vou ler. Você não encontrou? Olha aqui no telão que está aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente em Cristo Jesus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pode colocar o 7, por favor. Versículo 7. Vocês também andaram nestas coisas no passado, quando viviam nelas. 8. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Pode prosseguir. Não imitem uns aos outros, ou melhor, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Querido Deus, estamos aqui e o teu povo está reunido para ouvir a tua voz, e a tua voz, ela é falada através da tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, à nossa mente. Instrui para que possamos caminhar instruídos, Senhor, com direcionamento, e o teu nome vai ser glorificado. Pai, eu tenho expectativa toda vez que ministro a tua palavra, que o Senhor pode fazer algo grande, e nós temos essa fé que o Senhor faz além do que pedimos ou pensamos, e que essa noite, Senhor, a tua voz ecoe neste lugar com poder, com brado, com júbilo, e que o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, usa a minha vida, toca na minha mente, no meu coração, nas minhas cordas vocais, e que nós possamos ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, nos exorta, nos admoesta, nos instrui, nos edifica, nos consola, para a glória do teu nome. Oramos em nome do Pai, oramos em nome do Filho, oramos em nome do Espírito Santo, e que todos nessa noite possam dizer amém. Queridos, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta fenomenal. William Barclay, que é um grande teólogo, ele disse que nenhuma carta de Paulo tem um legado tão cristológico como a carta aos Colossenses. Preste atenção. Ela não se parece com Romanos, que Romanos fala de tudo. Aqui em Colossenses, essa igreja era uma igreja especificamente pequena. Paulo, nós sabemos que foi sim um missionário estrategista. Éfeso era a capital da Ásia Menor, lá tinha uma igreja. Corinto era a capital da Macedônia, lá tinha uma igreja. Tessalônica era a capital da Acaia, e lá também Paulo fundou uma igreja. Essas 3 cidades que eu acabei de citar para vocês, 3 igrejas, são cidades grandes, com milhares de pessoas. Só que Colosso, essa carta aqui, Paulo não esteve presente nessa igreja. Preste atenção. Aos Filipenses, Paulo teve comunhão. Em Corinto, Paulo passou 1 ano e meio. Em Éfeso, Paulo passou 3 anos. Mas aqui em Colosso, Paulo não foi pessoalmente. Ele não foi pessoalmente a esta igreja.
O fundador desta igreja foi Epáfras. Epáfras, e os estudiosos falam de duas teorias. Talvez Epáfras, ele ouviu o evangelho em Atos 2, no Pentecostes, onde tinha pessoas de todas as nacionalidades, e ele foi um amigo de Cela, um prisioneiro que andou com o apóstolo Paulo. E através da vida desse homem, Epáfras, essa igreja ela foi fundada. Só que o meio e Colosso, nesse momento, não tem mais a hegemonia que tinha antes. Na verdade, Heródoto, um grande historiador, vai dizer que Colosso viveu o seu auge em 400 anos antes de Cristo. Em 400 anos antes de Cristo, essa cidade ela está vivendo o seu auge. Só que no tempo que Paulo escreve essa carta aqui, essa cidade não tem mais hegemonia, ou seja, ela é um vilarejo, ela é uma cidade destruída. Só para você ter uma ideia, no ano 60 depois de Cristo, diz a história que houve um terremoto e essa igreja está localizada numa região geográfica chamada Vale do Rio Lico. Perto dessa cidade tem 3 cidades, ou 2 cidades. Tem a cidade de Laodiceia, tem a cidade de Hierápolis e tem a cidade de Éfeso. E Colosso foi assolada por esse terremoto. Quando aconteceu esse terremoto, no tempo que o imperador era Nero, o louco, essa cidade foi devastada. Laodiceia, por ser uma igreja muito rica, bancários, lã negra, pó frígio, uma cidade opulenta, poderosa, se reergueu. Hierápolis teve a ajuda do Império Romano e também se colocou de pé. Só que a pequena Colosso não conseguiu mais se reerguer. Só que aqui dentro desta casa, ou melhor, aqui dentro desta igreja, neste lugar, existiam algumas pessoas que eram crentes, existiam algumas pessoas que Deus tinha um chamado. E é interessante que Paulo, apesar de não ter contato físico com os crentes, nunca ter ido a este lugar, ele escreve no capítulo de número 2, eu não paro de orar por vocês. Eu não deixo de orar por vocês. Isso é muito bonito, é muito lindo, porque nós já começamos a observar que Paulo não era só um fundador de igreja, mas ele tinha uma veia pastoral muito grande. Ele se preocupava principalmente com o crescimento dos irmãos. Dr. Russell Champlin vai dizer que 8 cartas do Novo Testamento foram escritas para combater uma filosofia chamada gnosticismo. E aqui na igreja de Colossos, nós não temos só o gnosticismo como uma heresia forte. Escute, olhe para mim aqui, por favor. Nós temos aqui gnosticismo, nós temos aqui misticismo, nós temos aqui legalismo judaico, nós temos aqui ascetismo. Ou seja, esse mundo greco-romano, você sabe que ele é um mundo muito imoral. A igreja de Colosso fazia um culto à fertilidade, a Cibele, a uma deusa principal, que era um culto regado com muito sexo. Tinha os legalistas judeus que queriam colocar ordem e diziam e pregavam que a santidade poderia ser obtida por obras. Tinha os ascetas que iam de um extremo a outro. O que é que eles faziam? Eles diziam que o corpo era mau, então eles pegavam e afligiam o corpo, se autoflagelavam, se cortavam, porque eles diziam que o corpo deveria ser oprimido. Ou de um outro lado eles diziam, não, se o corpo não presta, nós vamos fazer tudo o que não presta, vamos entregar ele à libertinagem. No capítulo de número 2 dessa carta, Paulo vai dar um tratado e vai falar com os irmãos e vai dizer assim, olha, vocês não precisam adorar anjos, vocês não precisam adorar anjos. Por quê? Porque os gnósticos, esses que não acreditavam na encarnação de Cristo, começaram a ensinar para essas pessoas aqui. O doutor John MacArthur vai dizer que nesse tempo, a região do Vale do Rio Lico, onde estavam essas 4 cidades, tinha cerca de 50 mil judeus. Então existia uma grande colônia de judeus nessa região, só que eles pensavam em fazer uma religião chamada religião de mistério. O que é isso, pastor? E a igreja de Colosso passou por isso. Deixa eu te explicar o contexto para te entender o que é que Paulo quer falar. A religião de mistério nada mais, nada menos era do que uma mistura de legalismo judaico com filosofia pagã grega. Eles queriam unir juntos o pensamento judeu com a filosofia grega. Aí nasceram as religiões de mistério. Agora imagine uma igreja onde Paulo não foi, tem um pastor chamado Epáfras que está crescendo no meio de tudo isso. Hoje, na contemporaneidade que nós estamos vivendo, nós achamos que é difícil ser crente. Você não sabe, talvez, ou saiba, mas os cristãos, os primeiros cristãos, foram chamados de ateus pelos judeus, porque eles falavam que eles não acreditavam em Deus, então eles eram ateus. Os mesmos cristãos foram chamados, sabe como? De canibais.
porque disseram que eles comiam o corpo de Jesus e bebiam o sangue de Jesus, se referindo à questão da cerimônia da Santa Ceia. E hoje parece que a gente sofre as mesmas coisas, mas de modo diferente. Só que imagine, uma igreja está crescendo num solo totalmente imoral, num solo totalmente depravado, tentando ser ofuscada por todo tipo de ensinamento que não presta, mas Paulo, mesmo longe, está preocupado em dar instrução para esse povo aqui. O capítulo de número 1 é tão lindo que ele vai falar da suficiência de Cristo, e ele vai ensinar para esses crentes dizendo: olha, vocês não precisam de anjos, porque Cristo criou todas as coisas. Vocês não precisam de nenhum outro tipo de filosofia, de ensinamento, porque Cristo foi quem morreu e ressuscitou e deu vida para que vocês possam operar. Mas irmãos, o capítulo de número 3 que eu li na carta de Colossos é muito importante, porque ele está falando de conversão. Está falando de quê? Conversão. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Pode abrir aí. Capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 1. Isso. Paulo vai dizer assim, ó: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Aí no versículo de número 3, olha que verso, irmão, olha o que ele vai dizer: porque vocês morreram. Presta atenção, abre aspas. Dr. Russell Norman Shedd, ou melhor, Dr. Russell Shedd, vai dizer o seguinte, olha o que ele diz aqui, ó: a morte espiritual, ela desliga o morto dos interesses do mundo. Então, se você morreu para o mundo, alguém aqui morreu para o mundo, irmão? Você não pode manifestar desejos pelas coisas do mundo, porque olha o que Paulo vai dizer em Romanos 6, nós morremos com Cristo, falando do batismo, mas nós ressuscitamos com Ele na água do batismo. E o versículo de número 3, o apóstolo vai dizer: olha, vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente em Cristo Jesus. A conversão, irmão, ela vai começar nesse sentido aqui, porque não pode haver uma conexão. Na verdade, o que nós cremos, nós praticamos. E não pode haver um abismo entre a sua fé e a sua prática. Então, quando Champlin fala que a morte desliga o morto, ou melhor, desliga o morto do mundo, dos interesses do mundo, então se é para morar, se é para viver no mundo, eu preciso ter uma mudança e preciso ter um alvo. Você sabe o que é, irmão, regeneração? Primeiro, olhe para mim aqui. A regeneração, ela é um ato de Deus, e o homem não participa dela. A regeneração é um ato secreto de Deus, que Deus opera no homem. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que a fé, ela é um dom, e é um dom que Deus dá a quem Ele quer. E na Bíblia, quando nós vamos aprender o que é regeneração ou conversão, que é basicamente quase a mesma coisa, ele vai nos ensinar que a regeneração é um ato que Deus opera em ti, sem tu fazer absolutamente nada. Ou seja, é um presente que Deus te deu. Olha o que diz Efésios 2:1: Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. É como se Deus pegasse um cadáver que estava caminhando rumo ao inferno, indo rumo ao Hades, e disse assim: olha, eu vou gerar vida no teu entendimento, eu vou iluminar a tua mente, eu vou transformar o teu coração. Só que presta atenção, a partir do momento que Deus transforma a minha mente, que há essa regeneração, que é um ato de Deus, eu morro para o mundo. Então não tem como eu dizer que eu sou de Deus, que eu sou de Cristo, que eu sou transformado, e querer continuar fazendo práticas mundanas. Porque se você morreu para o mundo, morto não tem vontade, morto não tem desejo. Amém ou não amém? Pastor, eu já vim à frente, eu já me entreguei a Cristo Jesus, já oraram na minha cabeça, mas eu ainda tenho desejos, ainda flerto com o mundo. Você está me dando evidências na prática que a regeneração ainda não te alcançou. Porque quem a regeneração de Cristo já alcançou, ele quer passar longe dos prazeres do mundo.
E preste atenção, eu não estou falando para você se trancar no monastério, não sair mais da tua casa e virar um monge, não. Mas o teu alvo, a partir do momento que Deus te dá essa vida, ele vai começar a ser um alvo diferente. Por quê? Irmão, preste atenção, olhe para mim aqui, por favor. Antes de Jesus Cristo nos regenerar, existia uma corrente no nosso pé e o nome do nosso Senhor era pecado. Ou seja, o pecado era tão latente, tão forte, que quando ele falava adultera, você não tinha força para dizer não, você adulterava. O pecado era tão forte antes da regeneração. Agora você já é regenerado. Aí, melhora. Quando ele falava rouba, você roubava. Quando ele falava mata, você matava. Quando ele falava trafica, você traficava. Quando ele falava cheira, você cheirava. Ele era teu Senhor. Só que, presta atenção, você não está sem a corrente. A corrente só trocou. Porque trocou a corrente e trocou o teu Senhor. Porque tu continua escravo, só que agora dá verdade. Aleluia. Olhe para mim. Tipo assim, agora o pecado continua. Presta atenção. Quando a Bíblia fala de justificação, ela não está falando que você não vai pecar mais. Quem é crente aqui, diga amém. Você ainda peca? Sim ou não? Eu também ainda peco. Constantemente. Por quê? Porque Deus nos livrou do poder do pecado, não da presença do pecado. Nós só iremos parar de pecar no arrebatamento da igreja. Só que tem um porém agora. Agora o pecado não é mais teu Senhor. Você já consegue dizer não à tua carne. Você já consegue dizer não aos teus desejos morais, da boca, da mente. Você já consegue dizer não. Por quê, irmão? Porque Cristo vive em ti. Aleluia. A corrente que está no teu pé agora é outra. Porque presta atenção. Você já viu a expressão que os macumbeiros, que as religiões de matrizes africanas usam? Elas usam a expressão cavalo do cão. Você já ouviu isso? Já ouviu essa expressão? Você não era um não? Não? Não, graças a Deus. Eles usam essa expressão cavalo do cão. Por quê? Tem tudo a ver. O diabo fazia, mandava e desmandava, pegava e te fazia. Meu irmão, meu irmão, você andar, olha só como não tem lógica. É uma coisa espiritual, irmão, pecado. Tem gente que brinca tanto com o pecado, ele não sabe o poder que o pecado tem. O pecado é tão forte que ele faz uma pessoa trabalhar o mês todinho e gastar o dinheiro dele numa mesa de bar em 2 horas. Para tirar da boca dos filhos, da esposa, para dar qualidade de vida para a família, para se prostituir, para dar para uma mulher que ele nem conhece. Que é isso, pastor? É a força do pecado. E isso, quem somos? É a nossa natureza. Só que esse texto aqui está falando que são pessoas convertidas. Põe o verso 4. Olha esse verso 4 aqui. Paulo vai falar assim para os Colossenses. Quando Cristo, que é a vida de vocês, meu Deus, não, irmão, você não entendeu. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele nós vivemos em Cristo, ou pelo menos deveríamos o quê? Viver. A gente fala assim, a gente usa muito esse jargão. A minha vida é o futebol, quem gosta de futebol. A minha vida é o ciclismo, quem gosta de ciclismo. A minha vida é tal hobby. A gente usa essa expressão. Só que nós, como cristãos, que temos uma mente, não, presta atenção, o nosso pensamento, ele precisa ser dominado por Cristo. Escute, acho só um pouquinho, Rafael. A nossa mente, ela precisa ser transformada e dominada pelas coisas do céu. Se você observar, o nosso dia tem uma guerra que Paulo fala em Gálatas 5, que é a milícia do espírito contra a carne. Todo dia a tua mente tem pensamentos impuros, pensamentos indevidos e pensamentos que não agradam a Deus. Por isso que Paulo disse, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Por isso que Paulo usa a expressão que ele agora tinha a mente de Cristo. Porque a nossa vida não tem que ser o futebol. Você pode sim jogar o seu futebol. A nossa vida não pode ser outra coisa, um hobby passageiro. Até mesmo a sua família. Tem pessoas que abrem a boca e falam assim, a minha vida é a minha família. Você não conhece a Bíblia, porque Deus está acima da tua família. O padrão é Deus, família, igreja. Tem pessoas que invertem, que colocam a igreja acima da família. Está errado.
primeiro é a tua família, depois é a igreja, mas o padrão é, repita, Deus, família, igreja, e depois, se sobrar, a minha vontade. Olha como nós somos especialistas em criar deuses. O que é idolatria? Tudo que tira o lugar de Deus na minha vida. Meu trabalho pode ser o meu Deus, o meu filho pode ser o meu Deus, o meu marido pode ser o meu Deus, o meu emprego pode... E você está cansado de saber o que, pastor? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha só, presta atenção, no mundo tão secularizado, no mundo de tanta busca desenfreada do homem por ele mesmo, no mundo midiático, onde a mídia pinta uma caricatura para você seguir, essa palavra ela não é uma palavra bem aceita, porque nós aprendemos a correr atrás das nossas metas todos os dias, sim ou não? Isso não é errado, continue assim. Só que tem um padrão e você não pode burlar isso. E qual é o padrão? Primeiro eu agrado a Deus. Olha que ele começa o texto: busque as coisas, meu Deus. Olhe para mim aqui. O alvo principal da tua vida são as coisas do alto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção para mim aqui. A gente tem um defeito, nós temos um defeito muito sério. Que defeito, pastor? Nós somos especialistas em pegar textos bíblicos para adequar a nossa vida. O camarada nem analisou o que o texto bíblico diz, ele só pegou o texto bíblico e adequou o texto bíblico com a situação que ele está vivendo. E está muito errado isso. O texto bíblico, ele é um imperativo. Quer ver? Olha aqui, ó. E não vos embriagueis com o vinho que há contenda. É um imperativo. Paulo está mandando você não se embriagar. Ele não está pedindo. E não vos embriagueis, o verbo é um imperativo. E o imperativo no português significa uma ordem. E no mesmo versículo, coloca o versículo, Efésios 5,18. E no mesmo versículo ele diz: mas enchei-vos do... Olha aí, ó. E não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do... Olha para mim aqui. O enchei-vos do Espírito também é um imperativo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que se tu estiver cheio do vinho, tu está pecando. Que se tu não estiver cheio do Espírito, tu também está pecando. Vocês travam, irmão, dá glória. Vocês têm que dar glória nesse momento, que isso é bom para vocês. Ou seja, Paulo está nos ensinando que o alvo da minha... Olha como ele começa, capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 1, por favor, coloca para mim, leia, deixa a expressão bíblica falar com você. Olha o que diz o texto, ó. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Por quê? Presta atenção. Esse portanto, ele está terminando o pensamento do capítulo 1 e do capítulo 2. E no capítulo 1 e no capítulo 2 ele trabalhou gnosticismo, ascetismo, legalismo, tudo que estava atrapalhando a igreja de Colossos, culto ao anjo, tudo. Ele disse assim, ó, para com isso. A minha conclusão é, vocês já estão com Cristo? Vocês já estão com Cristo, irmão? Então busque as coisas lá do alto. Porque vocês já estão em Cristo. Porque não tem lógica dizer que eu estou em Cristo e o meu método, o meu pensamento, a minha vida não gira em torno. Eu não estou falando para você virar um fanático de igreja. Pelo amor de Deus, você é inteligente. Eu não estou falando para você viver no culto. Eu não estou falando para você virar uma beata. Não estou falando para você virar um crente que... Não. Você sabe que culto é você. Eu estou falando para você entender que se eu estou em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas ficaram. O camarada fala que ele está em Cristo, mas os costumes do mundo que ele tinha lá fora estão todos intrínsecos nele. Não, pastor, eu estou em Cristo, mas a minha coleção do Zezé de Camargo, quando eu tomo uma, no final de semana, ai, é o amor. Pastor, estou em Cristo. Eu estou em Cristo, eu canto no coral, eu toco na banda. Irmão, presta atenção. Ou você vai se submeter à vontade de Deus, ou você vai pagar preço. Você está ouvindo isso? Esse tipo de mensagem ninguém gosta. E não é pregada, está escassa esse tipo de pregação. Mas doutrina, ensinamento é necessário. Escute, ou você se submete ao que a Bíblia diz, ou você... Agora presta atenção, isso é lindo demais.
Jesus é tão maravilhoso, tão lindo, Ele é tão poderoso, que a Bíblia, ela ensina que quando Cristo justifica alguém, quando Cristo morre por alguém, Ele não perde essa pessoa. Pelo amor de Deus, eu acabei de falar que tu não perde a salvação e tu não dá um glória. Tudo bem, olhe para cá. Ele diz que Ele não perde a pessoa. Então, se Deus já te justificou, Ele vai achar algum meio de te trazer para perto dEle. E como é que isso pode acontecer? Com uma hérnia na coluna? Aí, dependendo do amor, é o nível do açoite. Pode ser fechando uma porta de emprego. Escute uma coisa, eu fico observando hoje, por exemplo assim, eu estava ontem num retiro espiritual em Barcarena com a UMADEB, a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Barcarena. Estava lá um grande pregador nacional também, pastor Celso Godoy, ministrando. Eu ministrei a primeira mensagem, ele ministrou a segunda mensagem. E ele falou que ele estava com muitos adolescentes num lugar aí no Brasil, em Salvador, se eu não me engano. Ele disse que eles fizeram umas perguntas para os adolescentes, muitos adolescentes. Ele falou que 98% das perguntas feitas pelos adolescentes para ele num workshop na igreja foram de cunho sexual. Ou seja, adolescentes já têm a mente totalmente erotizada. Você está vendo? Porque nos anos 80, pornografia era limitadíssimo. Hoje, qualquer pessoa que tem um smartphone, um telefone, um iPhone tem acesso a essa porcaria. Então, só para você ter uma ideia, o mundo está caminhando de mal a pior. E como é? Sabe que coisa? Olha, irmão, que coisa mais linda isso. Paulo sabia que essa igreja aqui estava sendo afrontada de todo jeito. E o ensinamento para essa igreja foi: olha, se peguem com a palavra. Meu Deus, dê um glória, irmão, por favor. Se peguem com a palavra, estudem a palavra, mudem o pensamento. Pastor, me prova. Eu provo. Deixa eu ler aqui para você. Capítulo de número 3. Isso, capítulo de número 3. Ou melhor, Colossenses capítulo de número 1. Aleluia. Versículo de número 9, por favor. Olha aqui, ó. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. Ele nunca foi lá. E ele não perguntava: Epáfras, quanto é que está dando de oferta? Não perguntava isso. Ele perguntava: Epáfras, como é que estão os irmãos na escola bíblica? Como é que estão os irmãos no culto de ensino? Aí ele diz, ó: não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Irmão do céu, você acha que você vai vencer? Escuta, Efésios 2, de 1 a 4, 3 inimigos, repita comigo: o mundo, o diabo e a tua carne. Dr. John MacArthur é muito oportuno no livro Suficiência de Cristo, quando ele explica dizendo assim, ó, ele fala assim: nós não sabemos quem é que faz o pecado acontecer, se é o pecado da nossa carne mesmo ou se é o diabo. Porque qual é o papel do diabo? O diabo não peca por ti, quem peca é tu, eu. Mas o papel do diabo é nos tentar e usar todo o sistema. O mundo jaz nu. Então você já tem um mundo que caído, onde Deus entregou ao príncipe das trevas para nos tentar, e você tem que levantar da sua cama e vencer a tua carne que não quer Deus, vencer um mundo que está fundado na imoralidade e vencer o diabo. Por isso que no capítulo 6 de Efésios, Paulo não fala assim, ó, revistam-se de uma parte da armadura. Olha o que ele fala: revistam-se de toda. Meu Deus, irmão, se você nega que existe um mundo espiritual, uma peleja espiritual, desculpe, você está na igreja errada, no lugar errado, na religião errada. Existe um príncipe das trevas, existem forças do mal que não querem que você sirva a Deus. E existe a tua carne. Lembra das 3 barras? O professor falou: Narciso, para te ser salvo é 3 barras que tu tem que vencer: a barra do ouro, a barra da saia e o São João da barra. Se tu vencer São João da barra, a barra da saia, a barra é a nossa guerra. E outra coisa, não pense, sou crente. A tentação vai continuar, os desejos vão continuar, as portas erradas. Outra coisa, olhe para mim aqui, eu quero abrir aspas para falar isso aqui para vocês. A gente que já é casado há algum tempo, os casados, né? E os jovens solteiros, irmão,
É impressionante isso. E Salomão fala que tudo é um ciclo que se repete. Agora preste atenção nisso aqui. O jovem está bem na igreja, servindo a Deus. Meu Deus, ele vem para o culto, ele trabalha na mídia, ele está na banda, ele está com as irmãs, ele ajuda no retiro. Aí de repente o abençoado quer namorar. Aí começa a namorar. O tempo que era para oração, para o ensino, para a igreja, já passa a ser para a carne, para o desejo da carne. Escute uma coisa que eu vou falar para você. Não interessa se a mulher é linda, se o rapaz é lindo, se a mulher canta, se o rapaz prega, se ele é bonito, se ela é bonita. Tudo que te afasta de Deus não é de Deus. Você entendeu isso? Tudo que parecer na tua vida que te afastar de Deus não é de Deus. O que é de Deus traz soma para o teu ministério. O que é de Deus agrega na tua vida espiritual. O que é de Deus te faz evoluir. Então tem pessoas que se misturam com alguma... Eu não falo só da parte de namoro, eu falo de tudo. Que tomam decisões, que fazem alianças erradas. E está na cara que não é de Deus. Por quê? Porque após a decisão houve um declínio espiritual automático. E Paulo está dizendo não. Aleluia. Se vocês são convertidos verdadeiramente, se vocês estão em Cristo, não, olha essa palavra, vocês morreram para o mundo. Meu Deus. Diga comigo assim: santificação. Muito bem, presta atenção nisso aqui, queridos. No capítulo 2, no versículo 20 ao 23 da carta, ele está lutando contra os ascetas. Já expliquei para você o que é, então não vou repetir para não ficar enfadonho. Mas no versículo sobre santificação, os reformados pensam igual, só que aí nasce dois conceitos. Repita comigo e diga quietismo. Com que? Quietismo. Diga pietismo com P. Diga quietismo e pietismo. O que significa isso, pastor? Quietismo é uma expressão que significa que só Deus faz. É um entendimento de santificação. Ah, Deus faz, está na mão de Deus. Ou seja, a pessoa que é quietista, ela pensa que ela não faz nada para se santificar. Para ela, a santificação é passiva, é um ato só de Deus. Ela não precisa cooperar em nada. Isso é muito perigoso. Já em contraponto, o pietismo significa que a salvação, ela é uma corroboração. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo fala assim, olhe para mim aqui. Ele diz assim, ó: porque desenvolvam a vossa salvação. Só que em seguida ele fala, porque Deus opera em vocês tanto querer como efetuar. Espera aí, a salvação, a santidade, ela é efetuada por Deus ou ela é efetuada por mim? As duas coisas. Deus te deu acesso para você ser santo. Isso é passivo, não vem de você. Efésios 2, 8 e 9. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de... e não de obras para que ninguém se glorie. Mas no contraponto, olha o que ele fala: desenvolvam a vossa... Deus disse assim, olha, o acesso está livre, o véu está rasgado, a justificação está aceita. Agora vocês têm que fazer o quê? Desenvolver. Meu Deus. Esse desenvolver é algo ativo. Irmão, sabe como é que você desenvolve a santidade? Aleluia. Ela é desenvolvida todo dia. Como é que eu faço isso, pastor? Irmãos, antes era só os demônios, o capeta e o mundo. Agora tem as Netflix da vida, tem os meios de comunicação. Não demonize. Não dá moral para o diabo, que ele não cria nada. É tudo do Senhor. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Mas a gente tem que lutar contra tudo e contra todos para ter uma vida de qualidade com Deus. Povo viciado em série. Hollywood só ensina lesbianismo, homossexualismo, ideologia de gênero, falar contra a Bíblia, tudo. Me mostra uma série que proclama o nome de Deus. Quando você pega um filme de Noé, é tudo fora das Escrituras. Quando você pega o filme Êxodo, é tudo contra a Bíblia. Teologia liberal. Aí você fala, não pastor, mas eu sou crente, eu já estou em Cristo, eu já morri para o mundo, mas eu não leio minha Bíblia. Aí eu te pergunto,
Tu quer enganar quem, cara? Olha pro teu pé aí. Olha pro teu pé aí. Olha, por favor, pro teu pé. Tem uma corrente aí no teu pé? Tá vendo uma corrente aí, irmão? Não? Então tem alguém te amarrando para te não conseguir ler a Bíblia? Meu Deus. Jesus amado, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Escute só. Vamos lá. Para que estamos mortos? Paulo vai enumerar. Coloca para mim aí, por favor. Estou terminando. Capítulo 3, versículo de número... Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Olha aí. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Portanto, façam... Não é ato de Deus. É seu. A parte de Deus foi mandar o filho morrer por você. Está feito ou não está? Qual é a parte sua? Lutar contra a sua carne, contra o seu pecado. Beleza. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aí ele vai falar, imoralidade sexual. Essa palavra imoralidade sexual é a palavra porneia. O jovem chegou comigo e falou assim, pastor, não é pecado se masturbar. Eu falei, se tu conseguir se masturbar pensando no hino da harpa, não é pecado. Que loucura é essa, irmão? A mente dele vai estar onde? Como é que não é pecado? Essa palavra prostituição aqui, porneia, significa fornicação, masturbação, sexo fora do casamento, sexo extra casamento e sexo antes do casamento. Ela serve para tudo isso aqui na Bíblia. Paulo está dizendo, vocês vão ter que deixar de lado todos os desejos. Meu irmão, o cara está com a mulher dele. O que eu vou falar aqui é sério, viu? Mas na hora do ato, a cabeça dele não está na mulher dele. Mas prega, canta, evangeliza. Meu irmão, Paulo está dizendo, não, vocês vão ter que lutar contra isso. Vocês não estão em Cristo? A mente tem que ser outra. Presta atenção, irmão. É lógico. Quem não ora, vive na carne. Você ouviu o que eu falei? Se a gente parar de orar, isso aqui aguça, irmão, aguça. A maneira de você controlar é aos pés do Senhor. É com a palavra. Se você deixar de fazer isso, você vai ficar na carne. As suas ações vão ser da carne. Seus critérios serão tomados pela carne. Suas escolhas serão feitas na carne. E quem está na carne, segundo Paulo, não pode agradar a Deus. Outra palavra, impureza. O senhor sabe o que é impureza? A cartasia significa uma ferida com pus. Moralmente, aqui a cartasia significa qualquer coisa moralmente revoltante. E particularmente é uma perversão sexual. Paixão nesse texto, pathos no grego, desejo irrestrito, um impulso, uma força que não descansa até ser satisfeito. Uma pessoa dominada pelo fogo, pelo desejo sexual. Agora te digo, a carne é boa, sim ou não? Sim ou não, irmão? Claro que não, meu irmão. A carne não presta. Misericórdia, Jesus. Olhe para mim aqui. Sua cabeça está onde? Está no jogo do Flamengo ou está aqui comigo? Olhe para cá. A carne já não presta. A inclinação já é imunda. Aí você vai aqui no canto, tem um outdoor de uma mulher nua. Você liga o seu smartphone e tem outra mulher nua. Tudo está contribuindo para quê? Para te levar para perto do capiroto. Tudo está contribuindo para quê? Para você trair o seu esposo. Ou você trair sua esposa. Para você ter um extraconjugal. Tudo está contribuindo para quê? Irmão, oh, meu Deus. Olha o que diz a Bíblia. Estejam prontos contra as astutas ciladas. A palavra cilada no texto de Efésios, no grego, é metodeia. O diabo não pode pegar essa garrafa aqui, porque ele é um espírito. Então ele trabalha como? Com estratégias. Outra coisa, o diabo sabe que tu tem uma caidinha, que tu teve, o teu passado foi um passado devasso com prostituição. Tu acha que ele vai te tentar com futebol? O diabo sabe que antes tu já é salvo da glória, pelo amor de Deus. Glória, Jesus.
O diabo sabe que antes de tu ser convertido, salvo, transformado, regenerado, justificado, acorda aí, meu irmão, expressa alguma coisa, dá um glória a Deus. Ele sabe que antes de você estar nessa sessão de filho de Deus adotado, você tinha uma caída por passar o outro para trás. Ele sabe os teus vícios, ele sabe todos os teus pontos fortes e as tuas qualidades. Por isso que Paulo fala assim: olha, não ande, coloque o capacete, coloque o escudo, coloque a couraça, coloque o sapato, coloque a espada. Irmãos, nós estamos em guerra. Sabe qual é o nosso problema? A gente brinca demais, cara. E outra coisa, a gente é igualzinho o Reino do Norte e o Reino do Sul. 722 caiu o Reino do Norte, o Reino do Sul ficou em pé. Qual era a deles? Brincaram com Deus, e Deus realmente cumpriu pelos profetas que ele disse: bora fazer o seguinte, bora se converter. Sabe o que eles fizeram? Continuaram no pecado. 586, lá vem Nabucodonosor e engole eles. A gente vê todo dia crente caindo, a gente vê todo dia crente negando a fé, a gente vê todo dia crente apostatando, a gente vê juízo de Deus todo dia, a gente vê espada de Deus na vida de crente sem vergonha, a gente vê todo dia a mão de Deus. Mas a gente pensa assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus me ama tanto porque eu sou um coelhinho de Jeová, uma florzinha de Jeová. Ai, meu Deus. Escute isso aqui. O problema não é o desejo. A palavra desejo no grego aqui é epitomia. Olhe para cá. O problema não é o desejo, porque o desejo pode ser bom e o desejo pode ser mau. Você pode ter desejo e inclinações para coisas erradas, e você pode ter desejo para coisas boas. O que vai diferenciar o teu desejo é o ponto da tua vida com Deus. Aleluia. Eu acho que Jesus vai me levar daqui dessa igreja, não vai demorar muito tempo, porque Ele tem algo para fazer na minha vida. Eu vou sair daqui dessa igreja e não vou ver crente lendo a Bíblia, e olha que toda mensagem eu prego para crente ler Bíblia. Não depende de mim, infelizmente. E toda a tecla: irmãos, vocês só podem vencer se vocês orarem. Irmãos, vocês só podem vencer se vocês lerem a Bíblia. Irmão, vocês só podem vencer se vocês desenvolverem a salvação. Irmão, vocês só podem... Mas, entra aqui. Aí chega terça-feira: ai, Senhor, eu quero um milagre, meu Pai, eu preciso de... Meu irmão, se você quiser que eu venha para cá pregar mensagem boa, eu faço isso tranquilamente, irmão. Eu pego um texto do Antigo Testamento, isolo, falo: traga o teu Isaac, pai. Pô. Aí tu vai ficar bonito, todo errado e pensando que está indo para o céu. Eu vou descer cajado em ti aqui até tu aguentar. E deixa eu te falar uma coisa: quem não aguenta, sai fora. Quem não quer mudar, vai para outra igreja. E eu não estou falando vai para você ir, estou falando que quem não aguenta, não fica. Porque essa mensagem incomoda. Você está entendendo isso? O camarada que não quer mudança de vida, que não quer ter compromisso com Deus, esse tipo de mensagem não é bom para ele, não é palatável, comicha os ouvidos, como Paulo falou para Timóteo. E quanto mais tu estiver negligente, não espera. Eu vou meter cajado, eu vou para cima, eu vou bater. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou a gente entende o compromisso que Deus tem, ou nós levamos a sério a caminhada cristã, ou nós vamos ficar pelo meio do caminho. Escute, versículo 6. Por causa dessas coisas, meu Deus, é que vem o quê? Se Deus se esquecesse, a gente estava no lucro. Só que a Bíblia diz que até um caderno tem de obra, que é tudo anotado. Já pensou, irmão? Até teu pensamento é anotado. Aleluia. E essa lista aqui não é exaustiva. Ela é a lista dos problemas de Colosso. Paulo está pregando especificamente para problemas que tinha na igreja de Colosso.
Eu poderia colocar muito bem aqui muitas outras coisas que nós fazemos todo dia que entristece a Deus. Porque hoje pecado virou, só é pecado de cunho sexual. Ah, irmã adulterou. Ah, irmão caiu. Mentira é pecado. Tu falar mal do teu irmão é pecado. Tu te levantar contra a tua liderança é pecado. Tu comprar e não pagar na tua esquina é pecado. Amém. Olha só. Por causa dessas coisas, o que é que traz a ira de Deus? Olhe para mim aqui, irmão. Sabe o que é que traz a ira de Deus? Pecado. E não é você pecar, normal. É prática de pecado. É viver aquele pecadinho de estimação numa corrente que não solta, que não desgruda de você, igual o seu cachorrinho que você leva no parque. É isso que traz a ira de Deus. Verso de número 7. Esse texto aqui é para você dar glória a Deus. Vocês também andaram. O verbo está no passado. Vocês andaram. Vou falar de novo. Vocês andaram. Aleluia. Vocês não andam mais, ó. Vocês andaram nessas mesmas coisas no passado, quando vocês viviam nela. Verso 8. Que texto, irmão. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Abandone seu pecado, seja ele qual for. Verso 9. Por favor, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. 10. E se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Novas vestes, novo tempo, novamente, nova vida, novas atitudes, novo falar, nova conversa. Primeira coisa, quando uma pessoa está com Deus, que ela tinha um passado obscuro, uma pessoa bate de frente com ela e fala assim: tu está diferente. Irmão, eu não estou falando isso aqui para te emocionar, eu já passei desse nível de pregação. Mas é impressionante, quando uma pessoa cai, sai da presença de Deus, até a cara dela muda. É impressionante isso, o semblante daquela pessoa fica diferente. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, transparece uma paz. Mesmo sendo uma cara feia, igual a minha, mas tem paz, irmão. Tem paz, aleluia. Tem paz de espírito. Tem paz de espírito, é aquela coisa que, meu Deus, eu tenho tanto problema. Deixa eu confessar uma coisa. Eu estou passando um momento da minha vida que eu estou com muito problema. E eu não preciso expor isso para você, porque isso não te vai influenciar em nada e não vai te trazer nenhum benefício. Mas eu tenho paz, cara. Aleluia. Eu sento e eu vejo, meu Deus, é isso, é tanta coisa. Tem hora que a cabeça quer explodir, aí o Espírito Santo vem: eu habito em ti, tu tem paz. Aleluia. Eu tenho paz, irmão, no meu coração. Isso nenhum psicólogo pode te dar. Isso nenhuma terapia pode fazer para você. Oh, glória. Eu encerro dizendo: renovação do entendimento. Escute, Paulo está falando para esses irmãos aqui, irmãos de Colossenses. O gnosticismo não pode renovar a mente de vocês. Os ascetas não podem renovar a mente de vocês. O misticismo, o culto aos anjos, o esoterismo não pode. O legalismo judaico também não renova a mente de vocês. Mas Paulo está dizendo: olha, mas conhecimento bíblico. Romanos 12, 1. Olha aí, leia. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que... Paulo está pedindo pela misericórdia. Será que eles queriam fazer? Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício santo, perfeito e agradável. Verso 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da... Para quê, irmão? Quando eu tenho a mente renovada, eu experimento a boa, agradável. Tem gente que nunca vai experimentar. Vai ficar só nessa coisa, só essa gracinha do culto aqui.
chorou um pouquinho, pronto, se conformou. Irmão, Deus tem tanto para fazer em ti. Oh, glória. Deus tem tanto para fazer no teu ministério de pregação. Deus tem tanta coisa para fazer no ministério administrativo que Ele colocou na tua vida. Deus tem tantas coisas para mostrar no âmbito espiritual. Deus tem tantas coisas para fazer, para fazer você ser bênção. Escute, levante a sua mão, quero liberar uma palavra profética aqui. A Bíblia diz que Deus colocou uns para liderar 10, outros 100, outros 1000, outros 10.000. Deus tem coisas grandes para ti. Deus vai te colocar como cabeça para influenciar pessoas. Aleluia, receba essa palavra, irmão. Deus vai te colocar como cabeça para influenciar 10, 100, 1000, para te elevar de nível. Tu vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Eu vi um. Olha isso, olha o nível que nós estamos. Eu vi uma foto. Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Meu Deus, irmão, isso aqui é loucura isso. Universidade Federal do Rio de Janeiro, campeonato de masturbação. As academias que eram para estar formando pessoas para revolucionar a sociedade, estão ensinando o campeonato de masturbação. Olha o nível que nós estamos de imoralidade nesse país. Outra coisa, tem gente que fala aí, não vou entrar no consenso político, porque Deus está punindo. Eu tenho esse pensamento, Deus está punindo o Brasil com um mau governo. A Bíblia diz, e a minha leitura, a minha cosmovisão, ela é bíblica, ela não é sociológica, nem psicológica, nem política, ela é bíblica. A Bíblia diz que quando Deus quer punir um povo, Ele dá líderes maus para esse povo. Agora eu te pergunto, irmão, como é que Deus vai abençoar uma nação que tem 40 milhões de crentes? Estatística, lá vai, você gosta de estatística? Dos 40 milhões de crentes, saiu na estatística que 3% deles leem a Bíblia. Você ouviu o que eu falei? 40 milhões de crentes no Brasil, estatisticamente falando, 3% deles leem a Bíblia. Estatística: leem a Bíblia cerca de 9 minutos por semana, enquanto rede social quase 4 horas ou mais. Do que tu está cheio? Do que tu está cheio, tu vai transbordar. O que tu tem, tu vai dar. Porque quando uma pessoa bate na tua porta, tu não tem uma palavra para te dar para aquela pessoa? Porque a fonte está seca. Porque tu está gastando teu dinheiro com psicólogo? Porque a fonte da oração está seca. Irmão, aleluia. Posso terminar? Verso 11, Colossenses 3:11, último versículo. Paulo está falando para os colossenses: olha, aqui não pode haver mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo. Meu Deus, aleluia. Mas Cristo é tudo. Sabe por que você fica com raiva de mim? Porque eu estou te falando que Cristo não está em ti. Olha com raiva, pode olhar, encara. Isso, encara.
Tem gente que não gosta. Eu não estou preocupado com a sua opinião. Sabe o que eu descobri? Depois que eu descobri isso, agora que eu vou para cima mesmo, que Deus não muda a personalidade. Meu Deus, muda a minha personalidade. Tem um colérico, tem um sanguíneo. Eu sou sanguíneo, né, com as duas mãos, você sabe disso. Tem um colérico, sanguíneo, tem aquele que é melancólico, fleumático, e Deus não muda a personalidade. A gente só tem que saber ponderar a personalidade. Se todo mundo fosse manso, não tinha guerra na Bíblia. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito feliz. Aleluia. Eu te amo tanto que eu ponho em risco a tua simpatia comigo para dizer que Cristo não habita em você. Sabe o que é isso? Verdade. Porque o que transforma não são palavras bonitas, poemas, poesias, textos hermenêuticos, homilética, filosofia. O que transforma é o evangelho da cruz, pregado com verdade e com essência. E você vai sair daqui, vai comer a pizza entalado hoje, porque vai dizer: Cristo não está em mim. Eu estou nos meus momentos de oração, e eu não gosto de compartilhar isso aqui, porque parece muito farisaísmo isso. Eu oro. Ninguém precisa saber que você ora. Engraçado, o cara coloca lá na internet: eu estou no monte, eu e Deus no monte. Quem bateu a foto? O anjo? É a minha oração como pastor dessa casa. Às vezes eu vou citando nomes, eu não sei o nome de todos, mas eu sei o nome da grande maioria. E a minha oração é: Senhor, levanta. Coloca de pé. Abençoa a vida financeira. Abençoa a vida espiritual. Traz de volta para tua casa. Renova. Põe vontade de oração. Mas eu não posso chegar aqui e fantasiar, porque depois a cobrança vai ser em cima de mim. Por mais que sejam palavras tão duras, ou coisa boa, irmão, eu ouvi uma mensagem de alguma ovelha falando: pastor, eu estou lendo a minha Bíblia, estou tão bem com Deus, a minha casa está em paz, eu estou podendo abençoar meus irmãos, a minha comunidade. Não tem dinheiro que pague isso, cara. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, porque tudo que há porque tudo que há dentro do meu necessita. Você não tem força, cante: renova-me, renova-me,
ser igual. Renova